escolhidas 6 perguntas sorteadas entre os selecionados pela Comissão Eleitoral. As perguntas serão divididas por segmento da comunidade, sendo reservadas 2 perguntas para cada segmento, alunos, professores e técnicos. Cada candidato terá 3 minutos para responder a cada pergunta. Eu vou iniciar sorteando uma pergunta de alunos. Quem começa respondendo é o candidato Marcelo. O que cada candidato pretende fazer? Os cursos superiores tenham melhor assistência dos mesmos. E aí? Bom, em primeiro lugar é importante a gente delimitar qual é o objetivo do Instituto Federal. O Instituto Federal, ele é uma instituição, uma das expressões basilares da nossa instituição é a questão da verticalização. E nós temos sim um compromisso de 50% de vagas para alunos de curso técnico de nível médio. Por quê? Porque é uma necessidade do país, é uma função nossa fazer isso. Então nós não podemos abdicar dessa questão. Nós não podemos abdicar dessa questão. No entanto, nós entramos no mundo do curso superior também. O que é importante para que nossos alunos perpassem do nível médio até a pós-graduação. E os cursos superiores têm demandas diferentes muitas vezes. Então, em primeiro lugar, a nossa instituição precisa aprender a trabalhar com os cursos superiores. Este é um campus que já tem essa experiência. A instituição precisa aprender a trabalhar com o curso superior na medida em que o aluno do curso superior não é o mesmo aluno do curso médio. Em segundo lugar, nós precisamos saber que, portanto, algumas práticas que nós temos nos cursos médios, elas não se repetem nos cursos superiores. Também temos de saber que algumas exigências feitas para os cursos superiores são distintas daquelas feitas para os cursos médios. E cito um exemplo, a questão das bibliotecas. Acho que nossos cursos médios vão ganhar muito com a exigência que nós temos de biblioteca para os cursos superiores. Hoje nós temos bibliotecas fracas. Hoje nós temos bibliotecas fracas no Instituto. O curso superior, ele tende a atender, o curso superior do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele tende a atender uma demanda da sociedade. Uma demanda relacionada com ciência e tecnologia e com as licenciaturas. Portanto, nós temos que ter foco no curso superior. Nós não podemos sair abrindo cursos superiores ao Deus dará. Na verdade, nós temos que saber qual é o nosso expertise. Qual é a expertise do Campus Bento? Qual é a expertise do Campus Porto Alegre? Para que os cursos superiores tenham relação também com os cursos médios que a instituição tem. Nós temos que dar uma... Obrigado. Os cursos superiores, eles têm de estar em função dos arranjos produtivos que nos cercam. Fora disso, nós estaremos simplesmente abrindo novos cursos superiores gratuitos. Então, a reitoria tem de dar todo o suporte para que efetivamente a gente tenha cursos superiores de qualidade, que sejam reconhecidos no Brasil e que configurem um itinerário para os nossos alunos que iniciam no curso médio. Resposta da candidata Cláudia. O que cada candidato pretende fazer para que os cursos superiores tenham melhor assistência dos mesmos? É importante resgatar um pouco, aluno, a história aqui do Campus Bento Gonçalves. Campus Bento Gonçalves talvez tenha o único curso, o único curso superior no Brasil que alterou todo um segmento econômico, toda uma área econômica, que é o curso de viticultura e enologia. E o curso superior de tecnologia foi absolutamente relevante ao longo dos seus 13 anos de história, 14 anos de história dentro dessa instituição. Mas eu gostaria de contar uma história só para resgatar um pouco do que o aluno colocou. Quer dizer que eu era coordenadora do curso em 2001, do curso superior, e nós tínhamos um aluno que vinha de Caxias todo dia para cá.
E um dia ele começou a faltar, e eu achei que ele não tinha muito perfil. E ele me disse, e eu perguntei para ele, escuta, por que tu está fazendo esse curso aqui? Afinal de contas, me parece que tu não tem muito a ver com esse perfil. É o único curso público gratuito federal que eu posso cursar, professora, porque é o único que existe na Serra Gaúcha. O campus Bento Gonçalves teve um impacto muito importante na abertura dos cursos superiores. O tecnólogo em logística, o tecnólogo em alimentos, as licenciaturas que foram abertas, o tecnólogo em horticultura. Todos esses cursos foram extremamente relevantes para que essa comunidade da Serra Gaúcha passasse a ter, obviamente, outras opções. E isso não aconteceu só no campus Bento Gonçalves. Isso está acontecendo no campus Caxias, isso está acontecendo no campus Farroupilha, tá? E isso acontece, sim, em todos os nossos outros cursos. O que nós queremos? Sem sombra de dúvida, qualificar nenhum professor, nenhum coordenador quer ver o seu curso numa situação ruim. É isso. É óbvio que a gente sempre quer melhorar. Por mais que a gente tenha as condições boas, e eu gostaria de dizer que esse campus teve um investimento em laboratórios para cursos superiores no valor de R$ 2.600.000, porque nós acreditamos nos cursos superiores, porque nós acreditamos não só nos cursos superiores, como nos cursos técnicos também. Um pouco disso que o professor Marcelo falou, da verticalização, ela é muito importante. Agora, sem sombra de dúvida, isso tem que partir da comunidade. Nós poderíamos estar atendendo aqui outras demandas também. Moveleira, por exemplo, metalmecânica, por exemplo, mas não abrimos. Por quê? Porque o nosso campus não comporta a estrutura para isso nesse momento. Agora, são demandas importantes. Nós poderíamos estar abrindo cursos para tudo quanto é lado, como alguns campus fazem. Não é o nosso caso. Nós temos pensado planejadamente os cursos para esse campus. Vou sortear agora umas perguntas técnicos administrativos. Você tem projetos que valorizam a carreira dos técnicos administrativos, iniciando pela professora Cláudia? Sim, nós temos projetos, sim, porque nós ouvimos a comunidade. Ao contrário do que o professor Marcelo diz, a gente não acredita que a avaliação se dê no voto. Nós acreditamos que a avaliação se dá no dia a dia, ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas. E é isso que nós temos feito. Quais são as nossas propostas para a questão da capacitação? Nós, inclusive, votamos no Consup um plano de capacitação que o professor... Alô? Que o professor Marcelo... Alô? Se eu levantar, ajuda? Alô? Alô? Agora sim. Tu desconta os segundos aí, por favor. Que o professor Marcelo disse que, inclusive, não foi ouvido a comunidade, mas sim, nós temos um comitê de gestão de pessoas que ficou incumbido de trabalhar na sua comunidade e buscar essas informações. Mas nós queremos melhorá-lo, nós queremos aprimorá-lo. Nós não precisamos somente desses cursos, nós precisamos ampliar. Aliás, eu gostaria de resgatar uma coisa. A reitoria tem uma ação muito proativa nesse sentido, na parceria que tem com a Escola Nacional de Administração Pública. Nós, o ano passado, tivemos um curso em dezembro que capacitou um grupo de formadores, de monitores. É isso que nós queremos. Mas não só isso. Nós discutimos com a nossa comunidade que os nossos docentes também precisam de capacitação. Por quê? Porque os nossos docentes, muitas vezes, são chamados a dar aula, fazem um concurso, entram e... é o caso da informática, por exemplo. E muitas vezes ficaram afastados de alguns conteúdos. Nós precisamos que eles se qualifiquem nessa área para poder entrar em sala de aula. Então, é isso que nós defendemos. Essa é a política que nós temos e essas são as nossas propostas. Ampliar o plano de capacitação, ampliar a política de qualificação. Uma coisa muito importante é a questão do tempo. Eu quero dizer para vocês que nós temos que pensar o futuro no que diz respeito à pós-graduação dos nossos servidores. Nós estamos preocupados muitas vezes com o presente, mas nós esquecemos que daqui a 2 anos nós teremos um contingente de 70% dos nossos servidores terminando o estágio probatório.
e essas pessoas vão querer se qualificar. Esse é o pensamento que nós temos que ter. Qual é a nossa política para isso? E isso a gente só faz ouvindo, não numa política de 6 meses. A gente faz numa construção coletiva com a comunidade. Resposta do candidato Marcelo. Porém, não foi construído. Não foi construído. Na verdade, o plano aprovado lá, eu perguntei aos conselheiros técnicos administrativos se era para pedir vista, porque o plano tinha problemas. E a resposta que eu vi foi a seguinte: não, é melhor isso do que nada. Essa foi a resposta a respeito do plano que está lá aprovado. Nós temos problemas porque nós temos que identificar qual é a capacitação que nós queremos de cada um dos TAs. Nós não queremos cursos de informática para todo mundo. Nós queremos que um TA que trabalha no laboratório de química seja capacitado na área de química. Um TA que trabalha no laboratório de biblioteconomia seja capacitado na área de biblioteconomia. Portanto, a gente precisa fazer um dimensionamento de pessoal para saber como capacitar os técnicos. Além disso, nós temos que considerar que os técnicos também podem fazer mestrado e doutorado. E aí nós temos que criar instrumentos para que eles possam sair para o mestrado ou doutorado. Em relação aos docentes, os docentes eles não vão se capacitar após o estágio probatório. Nossos docentes estão em estágio probatório e estão fazendo mestrado e doutorado em grande parte. Essa é uma realidade visível. Portanto, nós temos que viabilizar isso. Como é que a gente viabiliza isso? A gente tem que permitir que o docente, na sexta-feira, vá na sua aula de doutorado ou de mestrado na quinta-feira. Ah, mas é permitido. Mas não é considerado que aquela aula faça parte da carga horária dele. Por que não? Estudar não faz parte da carga horária do docente? Eu acredito que faça. Você pode discordar, mas eu acredito que faça. Se discordar, temos uma discordância de princípios. Em relação aos afastamentos, nós temos de criar normas para os afastamentos. Nós temos que atrelar isso à avaliação de desempenho. O servidor ele tem que prestar satisfações. Então, de fato, hoje nós não temos uma política de gestão de pessoas. Ela está sendo construída, mas nós já temos 2 anos e meio de gestão. Por que ela não foi construída antes? Não foi construída antes porque não havia interesse, porque não era prioridade, porque era difícil. É difícil ser gestão, é difícil. Mas o problema não foi atacado. Gestão de pessoas passa por planos bem feitos, passa por uma matriz de alocação de vagas, passa por racionalização de processos, passa por avaliação de desempenho, por tudo isso. A pergunta agora é do segmento professores. Qual o projeto de manutenção para manter a identidade institucional dos campos? Iniciando agora pelo candidato Marcelo. A identidade do campus. Na verdade, vários campi vivem esse dilema. Somos instituto, mas temos uma história anterior. Construir o instituto é chegar ao ponto de equilíbrio entre a organicidade do instituto, do IFRS, e a liberdade para os campi atuarem. A gente não pode desprezar o passado, a gente não pode desprezar o passado do Cefet de Bento, a gente não pode desprezar o passado da Escola Técnica de Rio Grande, a CTI. A gente não pode desprezar o passado de Sertão, a gente não pode desprezar o passado de Porto Alegre. A gente não pode desprezar o que os campi novos já construíram em termos de identidade própria. E ao mesmo tempo a gente também não pode ser simplesmente um conjunto de campi separados. A descentralização ela é importante. E eu bato nessa tecla. Descentralizar não é descentralizar só o orçamento, evidentemente, mas é também descentralizar o orçamento. É também descentralizar as licitações.
mas é descentralizar as instâncias decisórias. É respeitar a decisão da comunidade a respeito dos rumos que ela quer tomar. Rumos em termos de cursos a serem constituídos, rumos em termos de prioridades para compras de laboratórios, livros, etc. Então, nós temos que respeitar, na verdade, a instância máxima da comunidade, que é o Conselho do Campus. Ah, isso quer dizer que a reitoria deve fechar os olhos para tudo que acontece? Não. A reitoria deve fomentar uma política que integre o Instituto. A reitoria deve verificar se o que está acontecendo nos campi é para o bem do Instituto, mas sempre respeitando a decisão do campus, sempre tentando interferir da maneira democrática, da maneira humana. É dessa maneira que nós vamos construir o Instituto. Cada campus certamente vai acabar tendo a sua área maior, aquela área em que ele vai ser reconhecido, aquela área em que o resto do estado vai dizer: ops, eu quero estudar no campus Bento, tal curso, porque lá é o melhor do Brasil. Ah, eu quero estudar no campus Porto Alegre, tal curso, porque lá é o melhor do Brasil. Cada campus vai construir isso. Os campi velhos já têm uma história nesse aspecto. Já tem cursos reconhecidos. O que a reitoria tem de fazer é dar suporte para que essa história continue, para que essa história não se apague. Resposta da candidata Cláudia. Eu só, antes de responder, gostaria de dizer que o dimensionamento de quadro de pessoal, que o professor Marcelo disse que é possível fazer, era possível fazer na época que ele era gestor, 2004, 2008, quando a gente tinha um concurso a cada 5, 6 anos. Aí era bem mais fácil de fazer esse dimensionamento. E também dizer que o processo de construção, ele não se acaba nunca. É como um processo de aprendizagem, ele é um contínuo. É isso que nós acreditamos. No que diz respeito à identidade do Instituto e dos campos, eu sempre tenho dito que é muito importante que o líder máximo da instituição busque sempre a unicidade na diversidade. Precisa respeitar as especificidades do campus, e aí nós precisamos reconhecer que existem especificidades. Que muitas vezes os diretores não querem reconhecer que existem especificidades. Um campus agrícola, por exemplo, tem especificidade. Nós temos uma granja, nós temos unidades de ensino que tem animais, que tem... é o sertão. Nós temos cursos de agronomia ao campus agrícola. Temos também as unidades de produção lá, as unidades de ensino. Lá ainda pior, porque lá eles produzem muito mais do que aqui em Bento Gonçalves. E aí essa especificidade precisa ser respeitada por todos os campos. No momento da discussão da matriz orçamentária, no momento da construção de políticas, no momento da discussão sobre o processo seletivo. E muitas vezes os campos querem abrir mão. E aí entra o papel do gestor máximo, que é o papel da liderança, de construir um consenso, de trabalhar para que o Instituto, não os campos, mas o Instituto tenha uma identidade. E esse trabalho, de novo, é um contínuo. Ele não se acaba. Ele vai ser sempre assim. Foi assim enquanto Escola Técnica da URGS, foi assim enquanto Cefet Bento Gonçalves. Todo mundo aqui que mora na região deve saber que as pessoas têm muita dificuldade de identificar essa escola como uma escola federal. Por quê? Porque é isso mesmo, nós precisamos criar essa identidade, e essa identidade a gente não cria em 6 meses. Essa identidade a gente constrói com o trabalho de cada um de vocês, se identificando na proposta do Instituto, através do ensino médio integrado, através dos cursos superiores, através dos cursos de pós-graduação. É assim que a gente constrói, através do consenso, ouvindo, articulando, ouvindo. Esse é o processo. E é por isso que, realmente, eu não serei uma reitora de 6 meses.